Esta é Enfraquecida, um dos personagens do livro Movido pela Eternidade. De todos os alunos da escola bíblica, Enfraquecida é a mais entusiasmada. Ela é muito ativa e geralmente é quem toma a iniciativa em atividades extra-classe. Qualquer pessoa que avalie os alunos dirá que ela é a mais apaixonada pela causa do reino. Assim como seus colegas da escola bíblica, Enfraquecida recebeu uma missão específica para sua vida na Terra. Para cumprir essa missão, recebeu também uma porção inicial de 40.000 talentos. Logo após sua formatura, Enfraquecida reuniu-se com algumas amigas para um fim de semana no shopping. Além de passar tempo comemorando com suas amigas mais chegadas, ela também planejava comprar as roupas e acessórios de que precisaria para sua nova carreira. Seu maior desejo era trabalhar na escola bíblica de sua comunidade. Nesse dia, uma de suas amigas, chamada Fofoca, contou a ela que uma amiga em comum, chamada Difamação, havia contado ao diretor-geral da escola que Enfraquecida havia dormido com um dos jovens alunos. Isso poderia prejudicar gravemente suas chances de conseguir o cargo na escola bíblica. Porém, aquilo não passava de uma mentira absurda. Ela tinha certeza de que Difamação havia feito aquilo por pura inveja. Enfraquecida estava furiosa e só pensava na traição de sua amiga. O dia da entrevista chegou e, para a surpresa de Enfraquecida, ela foi escolhida para ocupar o cargo. Ela foi designada como assistente de um dos seus professores favoritos. Seu nome era Vida Dupla. Ele era um dos professores mais talentosos da igreja. Enfraquecida estava impressionada por ter sido escolhida para trabalhar com um líder tão dinâmico. O semestre se iniciou e as coisas estavam indo bem, mas ela ainda tinha dentro de si um ressentimento contra sua ex-amiga. Embora as coisas parecessem ótimas, abaixo da superfície os problemas estavam em fermentação. Certa noite, quando Enfraquecida e Vida Dupla estavam a sós, ele a assediou. Ela ficou chocada e saiu de sua presença imediatamente. Porém, ele não desistiu e persistiu durante as semanas que se seguiram. Ela começou a questionar a sua própria reação e a dar ouvidos às palavras persuasivas dele, por ele ser um homem tão incrível e tão culto. Finalmente, ela entregou sua virgindade a ele, e os dois deram início a um caso apaixonado. Enfraquecida ficou completamente envolvida neste relacionamento, e só conseguia pensar nele. Entretanto, depois de 4 meses, Vida Dupla de repente terminou tudo com ela, deixando-a arrasada. Ele disse a ela que havia ouvido de outras pessoas a história contada por Difamação, sobre o caso que ela havia mantido no passado. Mas este não era o verdadeiro motivo. Ele havia simplesmente perdido o interesse nela, pois já estava flertando com outra jovem da comunidade. Enfraquecida ficou indignada. Como ela poderia continuar a vê-lo todos os dias? Ela imediatamente pediu demissão de seu cargo na escola bíblica, ficando abatida por vários dias. Ela parou de comparecer às reuniões da igreja, embora a palavra de Deus afirmasse que o seu povo não deveria deixar de congregar. Ela não queria ter comunhão com hipócritas, e a maioria deles parecia ser exatamente isto. Ela ficava cada dia mais amarga. A paixão pelo reino e o entusiasmo que ela expressava já não existiam mais. Ela ainda confessava sua lealdade a Deus, mas, no fundo de seu coração, ela o culpava por permitir que um homem tão corrupto ensinasse em sua igreja. Assim, ela se tornou uma mulher muito amarga e ressentida, embora negasse isso. Depois de alimentar esse sentimento de rancor e frustração durante muitos anos, o tempo passou, e de repente, Enfraquecida se viu dentro do salão de justiça junto com alguns outros colegas. Os guardas reais entraram e convocaram a presença de Enfraquecida. Ao passar pelos cidadãos da cidade celestial, ela também reconheceu a muitos que haviam ido para lá antes dela. A maioria deles não era tão entusiasmado quanto ela na escola bíblica. Ela aproximou-se do trono e percebeu os tronos menores que o cercavam. Ela reconheceu muitas pessoas que a surpreenderam por estarem ali. Havia ali também alguns que haviam sido ricos. Como poderiam os ricos estar em tal lugar de honra? Pensou ela consigo mesma. Antes que sua mente pudesse responder, ela ouviu a voz do rei. Enfraquecida, preste-me contas acerca de sua mordomia. A grande tela exibiu sua vida. Enfraquecida ficou satisfeita em rever seu período na escola bíblica. Seu entusiasmo e esforço seriam uma boa indicação, na opinião dela. Até ali, ela estava orgulhosa de si mesma. No entanto, seu humor mudou quando foi demonstrada a sua reação à mentira de Difamação.
e sua falta de perdão. Seu coração começou a ser exposto, e o que estava ali dentro não era nada bonito. Então, seu relacionamento com vida dupla veio à luz. Ela nunca havia se arrependido de seu envolvimento com ele. Ela havia sempre se sentido uma vítima, colocando toda a culpa nele e em difamação. Isso fez com que ela nunca assumisse a responsabilidade pelas suas escolhas. Ela nunca havia lidado com a raiz desses sentimentos de ira e amargura. Também ficou claro que ela culpava Deus e a igreja por suas frustrações. Como ele havia permitido que um homem como vida dupla ensinasse em sua escola? O ressentimento e a falta de perdão dela estavam sendo expostos. Entretanto, mesmo com tudo isso revelado, ela estava confiante de que o seu compromisso forte no princípio lhe garantiria o favor do rei. Ela temia uma pequena repreensão, mas nunca imaginou o que estava por vir. O rei voltou-se para o escriba real e perguntou: "O nome de enfraquecida está escrito no livro da vida?" O chefe dos escribas respondeu: "Não, meu senhor." O rei então pronunciou sua sentença: "Enfraquecida, você é culpada por desviar-se da justiça e por me negar, e será levada às trevas de Satanás, para passar o resto de sua vida em tormento, desespero e solidão." Ela ficou atônita. O choque que teve foi ainda maior do que o de seus colegas antes dela. Isso só podia ser um pesadelo, pensou. Incrédula, ela perguntou: "Deus, você disse que eu vou ser levada às trevas de Satanás?" "Sim, você ouviu corretamente", disse o rei. "Como assim, senhor? Eu creio em você. Isso foi demonstrado na exibição da minha vida. Sei que o meu coração endureceu e o amor dentro de mim morreu, mas isso não foi culpa minha. Isso foi culpa de difamação e de vida dupla." O rei respondeu: "Você se esqueceu das minhas advertências através dos seus professores? Eu disse: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará, mas quem permanecer firme até o fim será salvo. E você não permaneceu firme até o fim." Enfraquecida continuou: "Mas eu creio em você. Eu sempre acreditei que quando uma pessoa é salva, ela jamais poderia perder sua salvação. Eu aprendi que ninguém poderia me arrebatar de sua mão." O rei respondeu: "Sim, isso é verdade. Ninguém pode arrebatar você da minha mão, mas eu nunca disse que você não poderia se afastar. Pois você não leu nas Escrituras Sagradas? Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo? Por que você se permitiu ser enganada, enfraquecida? Se você tivesse acreditado no que eu disse, você teria confrontado a amargura no seu coração. Ao invés disso, você permitiu que ela crescesse em seu interior." Enfraquecida suplicou: "Mas e quanto a tudo bem que eu fiz?" O Senhor respondeu: "Mais uma vez, você não leu o que eu declarei claramente através do meu profeta? Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, ele morrerá." Ainda tentando entender, Enfraquecida disse: "Mas, Senhor, o Senhor disse que se eu confessasse como meu Salvador, o meu nome seria escrito no livro da vida. Como é possível que o meu nome não esteja mais lá? Como ele pode ter sido apagado?" O rei respondeu com firmeza: "Somente aquele que perseverar até o fim será salvo." E acrescentou: "O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida." Se eu disse que não apagarei o nome dele do livro da vida, significa que ele pode ser apagado. Enfraquecida ficou sem fala. Então ordenou o rei aos serventes: "Amarrai-a de pés e mãos e lançai-a para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos." Quando o chefe da guarda se aproximou, ela amaldiçoou o rei. Enfraquecida foi dominada pela violência de sua amargura. Ela foi retirada do auditório e colocada em uma das prisões. Quando ela deixou o auditório, o chefe da guarda leu para as testemunhas a seguinte passagem das Escrituras: "Queridos amigos, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não haverá nada que possamos esperar, senão a terrível expectativa do juízo de Deus e do fogo vingador, que consumirá seus inimigos. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo." Esta foi a história de Enfraquecida. Assista aos vídeos dos outros personagens para aprender ainda mais sobre o que a Bíblia ensina a respeito da vida após a morte. E claro, confira também o resumo completo do livro aqui no nosso canal. Os links estão na descrição. Agindo assim,
você estará edificando sua vida e se preparando para o grande dia pelo qual todos nós iremos passar. Se você quer ter acesso a mais vídeos com resumos de livros cristãos que vão ajudar a fortalecer sua fé, se inscreva no nosso canal. Se este conteúdo te abençoou, deixe seu like e abençoe a vida de alguém compartilhando este vídeo. Muito obrigado por ter assistido.